Começa o programa conversando com ele, Michel Moreira, que vai trazer informações do setor policial. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL dessa quinta-feira. Olá, Pierre, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no BDL desta quinta-feira. A gente fala agora a respeito de apreensão de cocaína que aconteceu no terminal de contêineres de Paranaguá. Foi a 7ª apreensão deste entorpecente no ano, então, no porto de Paranaguá. Então, a Receita Federal apreendeu na manhã de ontem, quarta-feira, portanto, no terminal de contêineres do porto de Paranaguá, 38,5 quilos de cocaína. A droga estava escondida no compartimento que abriga o motor de um contêiner refrigerado. Como eu disse, essa foi a 7ª apreensão do entorpecente realizada pelo órgão federal de fiscalização no terminal de cargas paranaense no ano de 2022, totalizando aproximadamente 335 quilos da droga. Nessa situação registrada ontem aqui em Paranaguá, ninguém foi preso. O container onde a droga então foi encontrada estava vazio do porto de Valência, na Espanha. A droga foi detectada pelo scanner que é utilizado pelos servidores que atuam no órgão durante o monitoramento rotineiro de todas as estruturas que são movimentadas no terminal portuário. O procedimento também é realizado nos contêineres que chegam no pátio e que aguardam também ali o carregamento. Os servidores da Receita Federal acreditam que os traficantes espanhóis não conseguiram retirar a droga embarcada em outro porto, já que o país não produz esse tipo de entorpecente. Toda a droga, toda a cocaína apreendida foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal na capital do estado, no município de Curitiba, que segue com as investigações sempre que há esse tipo de ação aqui no porto de Paranaguá. Pierre. Michel, um dos pontos que eu ia abordar agora, você acabou de falar. Eu ia reforçar que muito provavelmente essa droga ela foi esquecida. Ou, no caso, algum trabalho foi realizado lá na Espanha que impossibilitou que a droga pudesse ser retirada pelos traficantes. Porque não é comum droga chegar no porto de Paranaguá. O mais comum é utilizarem o porto para poder mandar essa droga para outro continente. E isso, infelizmente, é feito de forma corriqueira aqui no litoral paranaense. Infelizmente, apesar de todos os esforços, das autoridades de segurança pública. Agora, o segundo ponto também é que me chama a atenção que um container, geralmente com droga, ele não fica vazio. Ele vai com outras cargas até para poder dificultar um pouco encontrar essa droga. Então, tudo de fato leva a crer, todos os indícios levam a crer que esses traficantes não conseguiram retirar essa droga lá na Espanha e o container acabou voltando, ou até mesmo foi de outro país para a Espanha, eles não conseguiram e veio para o Brasil. Tudo leva a crer que, de fato, o destino era a Espanha, né, Michel? Exatamente, Pierre. O destino seria Valência, na Espanha. De acordo até mesmo com os agentes da Receita Federal que trabalharam nessa situação ontem de manhã dentro do porto de Paranaguá, é exatamente essa. Primeiramente, como você explicou, Pierre, o container ele não viria vazio até o porto de Paranaguá. O container nunca, então, está vazio. Como você disse, até mesmo no intuito de dificultar ali, detectar o entorpecente que está dentro deste container. Por um lado, novamente, uma técnica utilizada que é esconder cocaína dentro do compartimento do motor deste, então, container refrigerado. Mais uma vez, então, uma situação como essa detectada pela Receita Federal. E a outra questão, que foi também que você disse, Pierre, o container não iria chegar aqui com droga na cidade de Paranaguá, aqui no Brasil. Geralmente, o que a gente acompanha é o movimento inverso. É a droga sendo colocada aqui em Paranaguá em direção a portos da África e também do continente europeu. Então, todas essas informações, todos esses passos também do que teria acontecido com esse container, leva a crer, inclusive é uma informação dos agentes da Receita Federal, que na verdade essa droga ela foi esquecida ou então impossibilitada de ser retirada no porto de Valência, na Espanha, como então os agentes da Receita Federal creem que de fato era para onde essa droga iria. Então, muito incomum, né? Nunca acontece isso, na verdade, da droga chegar aqui em Paranaguá, mas ao contrário, o porto de Paranaguá, o terminal de contêineres de Paranaguá, ser utilizado para levar essa droga a outros países, como eu disse, portos do continente europeu e também no continente africano.